Bom, nós estamos começando aqui o nosso podcast, hoje uma manhã muito especial. A gente está recebendo aqui grande Walter Morato, nosso querido doutor da cidade de Patos de Minas. Doutor Walter Morato vai apresentar alguns termos para a gente aqui. Produção, vocês já ouviram falar de enucleação prostática? Termos como... Rolep Bipolep. Rolep Bipolep. Pois é, hoje vocês vão ficar fera nisso aqui com o nosso querido doutor Walter Morato. Ele que é um especialista e é um dos maiores do Brasil. E hoje a gente tem o privilégio de bater um papo com ele aqui. Tudo bem, doutor? Bom dia a todo mundo. É uma satisfação enorme estar aqui participando desse podcast com vocês dois. Também a satisfação enorme poder compartilhar um pouco desse tema que ainda é muito pouco divulgado no meio médico e especialmente urológico, para as pessoas poderem conhecer, né, que essa cirurgia, esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia que revolucionou o tratamento das próstatas grandes, as enucleações prostáticas. Então vai ser um papo bem proveitoso para nós e para nossos pacientes também. A gente já teve o privilégio, né, Lúcio Guarato, de participar de algumas cirurgias e a gente pôde acompanhar e é muito interessante, né? É muito moderno, demais, muita tecnologia, né? Na verdade, a gente estava fazendo as cirurgias lá, acompanhando a cirurgia com ele, né? Pra mim era tudo igual. Tá mesmo pra mim era tudo igual, mas ele sabia exatamente cada ponto, né, que se tratava, e cada situação que se tratava. Eu até pensei, falei, meu Deus, ainda bem que não tá na minha mão. Na porque realmente a gente é muito melindroso, né? Coisas, porque traduzindo bem o que você está falando, ele vai comentando coisas como, aqui a gente está na bexiga, aqui a gente está... Pra gente, se fosse a gente ali, era a mesma coisa. A gente só tem duas distinções, dentro e fora. A gente sabe quando tá dentro e quando tá fora, o resto... Mas esse mês é um mês muito especial, porque é o mês do Novembro Azul. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, porque é um mês de conscientização sobre o câncer de próstata, né, doutor? Exatamente. O Novembro Azul é uma campanha mundial, uma campanha internacional, não é uma coisa exclusiva só do Brasil, para a gente ter uma noção do quanto é importante essa conscientização a respeito do câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais prevalente, o que mais acontece nos homens se a gente tirar os tumores de pele, esses pequenos tumorzinhos de pele. 1 a cada 6 homens vai desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida. É muita gente. Então, a gente precisa colocar para a população a importância desse rastreamento, a importância de se diagnosticar de maneira precoce, porque com isso a gente conseguiu diminuir a mortalidade em torno de 40% dos casos. É muita coisa, só com uma consulta, um exame de sangue, um exame de toque, a gente conseguiu diminuir uma mortalidade de um câncer da maneira tão expressiva como aconteceu com o câncer de próstata. E daí a justificativa de existir essa campanha de Novembro Azul, que não só, né, que ela está, na verdade, se expandindo para uma questão relacionada à saúde do homem como um todo e não só o câncer de próstata nos últimos anos. Quais são os fatores de risco aí do câncer de próstata? Bom, uma coisa fundamental, às vezes as pessoas ficam se perguntando sobre o que eu devo fazer para não ter o câncer de próstata. E isso, infelizmente, não é possível. Não existe nenhum tipo de alimentação, atividade física, hábitos de vida que podem evitar o câncer de próstata. Os fatores de risco estão relacionados ao próprio indivíduo, então principalmente relacionado à idade. Paciente acima de 50 anos tem uma chance muito maior de adquirir o problema. Pacientes que têm uma história familiar positiva, principalmente pai e irmão que tiveram câncer de próstata, esses pacientes têm que se cuidar mais e mais cedo. E os pacientes da raça negra. Os cânceres de próstata, eles são muito mais comuns nos pacientes da raça negra e quando acontece, eles geralmente também são mais agressivos. E como a gente tem, né, essa miscigenação e uma importância grande da raça negra no nosso país, a gente tem que ficar cada vez mais alerta com relação a essa questão desse fator de risco. Isso é muito importante, né? A gente alerta e fazer os exames de maneira precoce, né? Você falou que o exame precoce ele acaba auxiliando no tratamento, né? Então a chance de um sucesso no tratamento é muito maior. Exatamente. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata na sua fase inicial, a gente tem 90% de chance de cura. É muito grande essa chance. E se a gente e nesse momento o paciente ainda não tem sintoma algum. Então aquela história de não vou ao médico porque eu não estou sentindo nada, isso aí tem que acabar.
E quando a gente pega o problema já com sintoma, provavelmente o paciente já não tem mais chance de cura, porque os sintomas estão relacionados à doença já espalhada, às metástases. E nesse grau, a medicina ainda não é capaz de curar o tumor mais. Então, a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce são fundamentais nesse sentido do sucesso do tratamento. Doutor, e o fato de ser 10% das pessoas que podem chegar, por exemplo, a óbito, e 90% de pessoas que têm chance de cura, isso deixa os homens um pouco mais acomodados? Só, não, isso aqui não é tão preocupante. Tem casos assim que você fala, nossa, podia ter descoberto antes, podia ter resolvido e de repente aconteceu o pior por causa desse tipo de pensamento? Na verdade, a pior situação é a questão do preconceito com relação ao exame de toque da próstata. É o paciente se sentir envergonhado, né, achar que realmente... E é um exame chato mesmo, mas é um exame muito rápido, um exame que praticamente não tem dor e que salva uma vida. Então, esse preconceito, principalmente da população com idade um pouco mais avançada, acima de 60, 70 anos, isso aí é o maior problema que a gente tem hoje. Recentemente, inclusive, uma história familiar minha, positiva, um familiar meu já chegou com um problema intratável. Então, assim, isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer família. O câncer de próstata, ele vai alcançar, como eu falei, uma grande porcentagem da população. Esse tipo de pensamento com relação à questão de não vou fazer porque isso vai ferir minha masculinidade, isso é uma coisa que a gente tem que bater na tecla todo ano, em toda consulta para o paciente, porque a gente evita não só a questão do óbito, mas o câncer de próstata, quando ele já está numa fase mais avançada, ele causa um sofrimento muito grande para o paciente, são dores ósseas incapacitantes, sangramento na urina que não para, a gente tem que levar o paciente para o bloco várias vezes para poder conter sangramentos, retenções urinárias, o paciente sente uma dor muito forte porque a urina... O paciente não consegue mais eliminar a urina, a gente tem que deixar o paciente de sonda. Então não é só a questão da mortalidade, é a questão da morbidade também. Agora, com relação a essa questão a gente ter 90% de chance de cura, o paciente, na verdade, ele não se apega muito a isso, não. A dificuldade maior é o paciente também aceitar os tratamentos, a cirurgia, porque também tem um preconceito muito grande com relação à questão da cirurgia, que a gente vai falar mais para frente. Então, a gente precisa trabalhar esse paciente dentro do consultório, através de uma relação de confiança, através de uma relação direta, a partir de uma comunicação em que o paciente vai entender as chances dele, as chances de sequela, as chances do tratamento ser complicado por algum motivo. Então, esse tipo de relação do médico com o paciente é fundamental dentro do consultório para o tratamento ser um tratamento efetivo e o paciente ficar satisfeito e bem, que é o mais importante. Acho que vou bater no cerne aqui, porque é o que nos gera dúvida, na verdade, né? Na nossa masculinidade ferida. A gente sabe que tem tantos exames evoluídos nesse mundo. Por que o exame de próstata ainda continua? Porque me parece um modelo antigo. Não que seja ruim. É ruim para quem está sofrendo. Mas é um modelo ainda antigo. Por que ainda não há uma evolução de alguma máquina, qualquer coisa nesse sentido que possa fazer isso por nós? Bom, essa evolução ela está acontecendo. Né? Hoje a gente tem ressonâncias magnéticas muito potentes que podem determinar um risco maior ou menor do câncer de próstata. Mas existem alguns fatores que limitam essa aplicação, por exemplo, de uma ressonância no exame de rastreamento. É um exame extremamente caro. Então, assim, para o SUS, zero alcance. Para os planos de saúde, fica muito difícil. Para o paciente particular vir fazer todo ano um exame de ressonância nuclear magnética que não existe em qualquer lugar, uma ressonância específica, ela tem uma potência maior. Então, essa ressonância, por exemplo, hoje para rastreamento ela é inviável. Por outro lado, a questão do exame de toque e o exame de sangue são exames extremamente baratos e acessíveis. Então, apenas uma consulta médica e com o pedido de um único exame de sangue, a gente consegue diminuir a mortalidade em torno de 40% dos casos. A gente conseguiu. O PSA, ele vem desde 1994.
Antes do PSA, não só a questão da mortalidade, como eu disse, mas a questão da morbidade era muito grande. Os pacientes que chegavam para ser diagnosticados, eles já estavam muito ruins, eles estavam num estágio de sofrimento muito grande. Então a gente tem que, obviamente, lutar pela evolução, pelo surgimento de novos exames. Existem marcadores, inclusive na urina, que estão sendo pesquisados, mas ainda não foram validados para a questão de rastreamento do tumor prostático. Essa é uma evolução que eu acho que todo homem quer. Assim, porque realmente é um exame chato, é um exame invasivo, que invade a privacidade do paciente. Mas se a gente colocar na balança a questão de alcance, custo-benefício, é o que existe de melhor hoje ainda na medicina, apesar de parecer como, né, uma coisa muito rudimentar. E é bom frisar que é rápido o exame, né, doutor? É rápido. É rápido, né? Não vai... São 5 a 10 segundos. E eu acho, doutor, que a gente vem recebendo esse tipo de brincadeira desde a infância, né? Sim. Vai chegar a hora do urologista, vai chegar aos 40, vai chegar a sua hora. E não brinque, porque esse mês é o mês da gente levar isso muito a sério, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, a gente está falando de pessoas e pessoas que a gente quer muito bem. Bom, doutor, quais são os distúrbios urológicos mais comuns que os homens enfrentam e quais são os sintomas a serem observados? Porque a sua especialidade vai muito além da próstata, né? E quais são os principais? Bom, a urologia, ela é uma especialidade que encampa todo o trato urinário masculino e feminino, então é importante a gente colocar isso. A gente tem muita paciente mulher. É mesmo, doutor? Tratando de cálculos renais, incontinências urinárias, infecções urinárias, principalmente infecções urinárias de repetição, os tumores do trato urinário, cânceres de rim, de bexiga, de uretra, enfim. O sistema urinário feminino é mais sensível, ou não? As infecções? Sim. Sim, as infecções sim, porque por uma questão anatômica. As infecções urinárias, elas acontecem de baixo para cima. Ou seja, as bactérias sobem a uretra até se acomodarem na bexiga ou no rim. Como a uretra feminina tem cerca de 4 centímetros, essa subida ela é facilitada. Ao passo que a uretra masculina tem em média aí 15 centímetros. Então, e a própria urina é responsável por defender o organismo dessa ascensão, dessa subida dessa bactéria. Então, de início, a gente já tem na mulher um trato urinário mais sensível à infecção. Quando a gente tem infecção no homem, a gente tem que sempre pesquisar uma causa secundária. Não apenas tratar a infecção, como muitas das vezes a gente faz com a mulher. É porque alguma coisa está errada. Pode ser próstata, cálculo, enfim, um monte de situações que a gente tem que pesquisar. Certo. E doutor, mudando aqui para uma nota mais leve, qual foi o caso mais estranho ou engraçado que você já encontrou na sua carreira como urologista? Meu Deus. Tem algumas histórias que a gente ouve, aquelas, claro, que você pode contar. O que já aconteceu assim? Tem muita coisa, doutor? Nossa, muito difícil isso aí, né? Eu imagino que tem muita história que talvez algo que aconteceu com um amigo do amigo seu. Um amigo de um amigo. Tem uma história do amigo meu, e isso aí realmente não aconteceu no meu consultório, que o paciente se revoltou no momento do exame de toque. O paciente, o médico foi fazer o exame de toque e identificou ali uma varezinha hemorroidária, um vaso um pouco mais dilatado ali na região perianal, e ele falou, tá vendo isso aqui, nessa região aqui, no exame de toque, né, tá vendo isso aqui, essa bolinha aqui, na entradinha? Aí o paciente, não, na entradinha não, doutor, é na saidinha. Aí não entra nada. Boa. E deve acontecer realmente muitas histórias engraçadas que a gente realmente não pode repartir aqui, não pode compartilhar aqui, mas deve ter muita história assim, né, doutor? Exatamente. Não, assim, a gente tem que deixar o consultório, óbvio que cada paciente tem que ser tratado de uma maneira, né? Cada paciente tem sua cultura, cada paciente tem sua educação, suas crenças, enfim. Mas a gente tem que deixar o consultório mais leve, né? Então, assim, eu já tive, por exemplo,
às vezes, pacientes policiais que chegam armados. Doutor, posso tirar a arma e colocar aqui? Aí já fica bem assim, né? Então... Qual é a intenção do cara que vai armado para essa consulta? A não ser que ele seja policial, né? Você já olha na ficha, policial, então... Mas, assim, e tem pacientes, doutor, pode ficar tranquilo que eu não vou te mandar flores, enfim, então, uma série de situações. Eu conheço o Walter há uns 8, 9 anos, por aí, eu tô construindo uma relação, né? Porque eu tô com 36 agora, quando eu tiver no 50, né, já vai ter uma relação boa. Já vai estar bem íntimo. Mais tranquilo. Mas eu acredito que até lá... que a medicina tenha evoluído até lá, né? Exatamente, eu acredito que até lá, eu teria que começar a fazer meus exames com 50 anos, né? Então, assim, hoje eu tô com 42, mas eu tive uma história familiar positiva recente, então já diminuiu para 45, né? Faltam 3 anos. Eu tô aí também aceitando convites para entrar em pesquisas para ver se em 3 anos a gente consegue resolver. Fica mais fácil. Tem um amigo de um amigo nosso que mandou uma pergunta quando ficou sabendo que a gente ia entrevistar o senhor aqui. Então é um amigo de um amigo nosso. Pode nos falar aqui sobre as opções de tratamento para disfunção erétil de uma maneira acessível para o público geral? Perfeitamente. Assim, a disfunção erétil, ela é uma outra questão que a gente realmente precisa saber abordar, saber conversar no consultório, porque a gente tem pacientes com disfunção erétil, desde os pacientes mais idosos, que realmente passam por problemas orgânicos, quedas hormonais, etc., e pacientes super jovens que às vezes têm um episódio de disfunção erétil e aquilo ali para ele já é o fim, enfim. Então, ele chega preocupado, achando que acabou, que tá perdendo a masculinidade. Então, assim, a gente precisa... A primeira coisa na questão da abordagem da disfunção erétil é essa conversa. É você entender como o paciente funciona e como as relações dele estão funcionando. Às vezes a gente tem um paciente em que a mulher não quer mais, ela não sente vontade mais, e o paciente colocando aquela responsabilidade toda sobre os ombros dele. E aí, às vezes, você vai instituir um tratamento, vai corrigir uma disfunção erétil, e o paciente vai se sentir obrigado a ter relação, e isso pode gerar um problema muito grande na casa dele. Mas, via de regra, depois desse papo, né, a gente tem, basicamente, hoje, 3 linhas de tratamento para disfunção erétil. A primeira e mais conhecida são as medicações, que começou lá atrás com o sildenafil, o popular Viagra, e hoje em dia a gente tem outras medicações mais modernas, que podem ser utilizadas inclusive com bebida alcoólica. Então às vezes o paciente quer tomar um vinhozinho, fazer aquele clima, né, antes da relação. Hoje as medicações já permitem isso. Menos efeitos colaterais. Menos efeitos colaterais. A gente tem medicações até de uso diário, que a gente pode usar doses menores, e o paciente pode estar mais preparado para uma relação inesperada, né? Ao passo que antigamente a gente tinha aí relações vinculadas ao uso da medicação. Então, hoje vai ter relação, então 1 hora antes eu tenho que tomar o remédio, e isso aí gera às vezes um desconforto para o casal. São medicações, na maioria das vezes o paciente tolera bem, apesar da ideia, né, de ter que tomar uma agulhadinha ali no pênis toda vez que for ter relação. Mas a grande parte dos pacientes se adapta. Quando o paciente não quer, a gente não pode também forçá-lo a passar por esse tipo de tratamento. Mas quando ele encampa essa proposta, a gente tem resultados muito bons. A gente precisa monitorizar melhor esse paciente, porque pode ter alguns efeitos colaterais, como ereções prolongadas, que a gente chama de priapismo. Mas também é uma linha de tratamento muito boa. Não incentiva não, esse pessoal com ereção prolongada. Daqui a pouco vai querer o seu Superman aí. Exatamente. E, por último, a prótese peniana. A prótese peniana, na verdade, são hastes de silicone que a gente coloca dentro do pênis. E essa prótese também ela tem resultados muito bons. Ela é a última linha de tratamento, porque depois da prótese, a gente, se por acaso isso falhar, a gente não vai ter mais nenhum tipo de opção. É o tratamento cirúrgico. E a gente utiliza geralmente, né, a grande maioria dos pacientes que põem prótese são pacientes operados de próstata, que tiraram a próstata inteira por um câncer, que a gente tem uma taxa de disfunção erétil nesse tipo de população, e também os pacientes diabéticos descompensados, aqueles pacientes que passaram a vida
ou que não trataram direito, ou que não conseguiram tratar direito. Porque às vezes o paciente ele está ali dedicado a tratar o diabetes, mas infelizmente a doença dele é de difícil controle. E isso vai levando a uma disfunção erétil por problemas nos vasos e nos nervos do pênis. E então essa população a gente geralmente também costuma colocar prótese, é uma população mais acometida por essa disfunção erétil mais grave que não responde às outras linhas de tratamento. E a gente precisa também colocar, alertar sobre questões milagrosas de internet. Isso aí está cada dia mais presente no meu consultório. Não tenham vergonha de perguntar. Não tenham vergonha de falar que está usando. Eu acho que às vezes começou a usar e chegou no médico depois, não tenha vergonha de falar que está usando. Porque a gente precisa pautar aquilo ali. Às vezes a gente evita problemas, efeitos colaterais desnecessários, a gente evita alterações hormonais que podem ser importantes. A gente desmistifica algumas coisas que estão fazendo o paciente gastar dinheiro à toa. Então, é importante que o paciente converse com o seu médico de uma maneira sincera, honesta, franca, mostrando, não ficar com vergonha. Comprei isso aqui na internet, ficar com vergonha de... Não, converse com o seu médico, você vai ter uma opinião de alguém que estuda o assunto, de alguém que está ali para te servir e não apenas, né, e não para vender, como na internet acontece o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente chamar a atenção com relação a essas questões, esses milagres que a internet nos oferece. Tem muita caso de jovens com disfunção, que a gente tem uma ideia de que às vezes é um povo mais maduro, né, mais velho. Mas existem casos de jovens? Geralmente, os casos dos jovens são de caráter psicogênico. Então, por exemplo, às vezes sai, bebe um pouquinho a mais, o álcool, né, pode deprimir essa questão, e aí às vezes estava querendo sair com alguém que estava cheio de expectativa, isso gera uma ansiedade, e aí naquele momento ele falha e acha que o mundo acabou. Então, esse é o perfil do paciente jovem. Ou então, também tem alguns pacientes jovens, principalmente depois de ter filhos. O casal fica um pouco desinteressado, a mulher obviamente vai dar um pouco mais de prioridade pro filho, e o pai também. E isso às vezes tira a privacidade do casal, tira o tempo do casal, o casal está mais cansado, enfim. E aí às vezes tem um momento e aí acontece uma falha, e isso gera esse desespero, entre aspas. Mas que com uma boa conversa, a gente até começa uma medicação para poder voltar a confiança do paciente, mas esses são os perfis dos pacientes mais jovens, e acontece com relativa frequência. E ejaculação precoce? Como é que a gente faz para aguentar mais que 3 segundos? Como é que a gente consegue? Pelo menos uns 8 aí de rodeio, né? Já dá. Tem gente que nem isso, né? Tem gente que tem ejaculação tão precoce antes de penetrar. Né? E isso é realmente um problema que incomoda bastante, não só o paciente, como a parceira também. Então, assim, a ejaculação precoce, é importante a gente definir questão de conceito. A gente considera o paciente ter ejaculação precoce quando ele ejacula com menos de 2 minutos de intercurso sexual. Então, por exemplo, tem paciente que chega no consultório, doutor, eu tô com ejaculação precoce. Quanto tempo tá demorando? 7 minutos. Mas é porque... É um herói, e às vezes é porque a parceira não tá tendo o orgasmo, não tá se sentindo estimulada, e ele acha que ele está indo rápido demais, e não é. Então essas questões precisam ser um pouco mais esmiuçadas, a gente precisa ver e entender realmente se existe o problema de ejaculação precoce, porque a gente precisa geralmente medicar. Então o tempo é mais ou menos esse, em torno de 2 minutos, um pouco mais, um pouco menos, enfim. A gente precisa verificar também se ocorre em todas as relações, porque às vezes não ocorre em todas as relações. E também a ejaculação precoce, ela pode ser primária, que é aquela ejaculação precoce que acontece desde quando o indivíduo começou a ter relação. Essa geralmente é um pouco mais difícil de tratar, embora a gente consiga bons resultados se houver uma disciplina do paciente nesse sentido de querer tratar, porque não é só chegar no consultório, toma esse remédio e pronto. A ejaculação precoce,
a gente tem, hoje em dia também, algumas medicações novas no mercado. A gente tem medicações... Aí já inverteu um pouco. Antigamente, ejaculação precoce era só com medicações de uso contínuo, diário. Agora no mercado está chegando medicações de uso sob demanda. Isso pode ajudar também em algumas situações. E o objetivo, na verdade, da ejaculação do tratamento da ejaculação precoce é isso, ter boas relações, conseguir satisfazer a parceira, enfim, nesse ponto a questão da opinião da parceira é fundamental também. E existem também algumas manobras que a gente ensina o paciente a fazer para retardar a ejaculação, né? Então, assim, tem aquela de começar e depois, na hora que tiver quase ali, voltar, fazer um meio de campo, né? Voltar nas preliminares. Pensa nos boletos que tem para pagar. Exatamente. Pensa nos boletos, pensa, né, na dificuldade das pessoas ao redor do mundo, isso aí ajuda. Agora, tem uma manobra muito boa que a gente chama de manobra de squeeze, que é a garrafinha. Então, assim, quando o paciente estiver na iminência do orgasmo, ele segurar o pênis e apertar a ponta. Geralmente, acaba a vontade ali. E aí ele pode retomar o ato sexual. Então... Não, peraí, repete que isso aqui... isso aqui é importante, vamos lá. Daí ele falou como se a gente soubesse, viu, Lúcio? Não, legal, achei legal, isso aqui é legal, pô. Manobra de squeeze, né? A gente pega a garrafinha aqui como se fosse o pênis e aperta a ponta. Aperta o pênis e aperta a ponta. A garrafa de champanhe não estoura. A garrafa de champanhe não vai estourar. Nesse momento aí, não. E aí você pode retomar e... Essa manobra pode ser feita, obviamente, algumas vezes, né? Durante o ato sexual. E ajuda bastante no controle da ejaculação precoce. Não, legal, assim, a gente fala brincando aqui, né? Mas, cara, são temas importantes para o homem. Importantíssimo. Que mexe com o nosso psicológico. E tem alguma causa, doutor, que gera a pessoa a desenvolver ejaculação precoce? A gente ouve falar que a pornografia e muita masturbação na adolescência pode ser uma das causas. Isso é real? Como eu disse, às vezes a ejaculação precoce ela é primária. O paciente tem, né? Assim, desde quando ele começou a ter o ato sexual, enfim. Mas tem relação, pode ter relação com essas questões, sim. Ansiedade, abuso de pornografia, a própria disfunção erétil pode começar a levar o paciente à ejaculação precoce, porque às vezes... Isso gera um quadro maior, né, de ansiedade, enfim. E geralmente a gente trata com as mesmas medicações que são utilizadas para ansiedade. Então, é lógico que a gente precisa adaptar isso aí a cada paciente, mas é uma coisa que a gente precisa explicar ao paciente. Você passa só o remédio para ejaculação precoce, quando ele chegar em casa e ele for ler a bula, ele vai falar, ué, mas esse remédio aqui é para depressão, ansiedade, enfim. E não vai querer tomar. Então... Geralmente a gente usa doses menores do que as doses preconizadas no dia a dia para tratamento de ansiedade e tem essa monitorização do paciente. Então, é fundamental essas questões, por quê? Porque, como eu disse, a ejaculação precoce primária, o paciente já tem ela a vida toda, ela é mais difícil de a gente reverter. Então, às vezes, o paciente vai ter que tomar remédio a vida toda para poder ter uma qualidade de vida melhor ali no ato sexual. Quando a gente já identifica um fator causal, né, igual eu falei, a questão da ansiedade, a questão do abuso de pornografia e essas coisas, a gente tem condição de corrigir e depois programar a retirada da medicação de maneira progressiva. A gente não pode tirar o remédio de uma vez, porque isso causa mal-estar e às vezes isso também não vai resolver. A gente vai tirando aos poucos, às vezes tira metade da dose, espera 6 meses para tirar a outra metade. Então esse tratamento tem que ser muito individualizado, porque existem pormenores, né, na questão da parceira, na questão do próprio paciente para com ele, a forma dele se satisfazer, etc. Então é muito complexo o tratamento da ejaculação precoce e geralmente o urologista dá pouca importância a esse tema. Um dos temas que eu acho mais relevantes da gente tratar, né? A gente falou de muitos temas aqui que são temas do dia a dia, né? E tem um que acho que as pessoas não têm noção de quão grave ele é e nem de como acomete a população masculina,
que é a hiperplasia prostática benigna. Primeiro que é um nome bem complexo, né? Exatamente. E ele parece que ele tem uma similaridade com o que é o câncer, apesar de não ser um câncer, né? Pelo que eu entendo. E é um tema que eu vejo muito pouco, se falar muito pouco, e me parece que acomete muita gente, muitos homens, né? O que é hiperplasia? HPB, né? Hiperplasia prostática benigna. Isso aí tinha que ser... eu acho que a hiperplasia prostática benigna tinha que ser ensinado nas escolas. A pessoa tinha que entender o que é isso na escola. Porque a prevalência é tão grande, é o principal problema no consultório de urologia, fora as questões de urgência, cálculos renais, por exemplo. Mas assim, mais de 60% dos pacientes vão ter algum tipo de sintoma de hiperplasia prostática benigna ao longo da vida. É muito mais fácil ter do que não ter. Então, acho que é fundamental a gente primeiro entender um pouco o que é a próstata. A próstata é uma glândula responsável por parte da formação do líquido seminal. Ela ajuda na questão da formação do esperma. E ela fica entre a bexiga e a uretra. E a urina passa dentro da próstata. E essa próstata, com o passar do tempo, ela vai crescendo. Em todos os homens, ela cresce. E em alguns homens, ela pode crescer gerando um processo de obstrução do canal da urina, que passa por dentro dela. E aí a gente vai ter sintomas como dificuldade de urinar, jato urinário mais fraco, uma sensação de que a urina não saiu toda. O paciente começa a acordar muitas vezes à noite, porque a urina, como a gente não está tendo um esvaziamento satisfatório, toda hora ele vai lá fazer um pouco de xixi. Esse aumento da frequência urinária também acontece durante o dia, mas à noite é mais marcante, porque o paciente tem que acordar para urinar. Então é um elemento que a gente explora bastante na consulta. Às vezes arde, às vezes dá uma dor, um desconforto na hora de urinar, uma hesitação, aquele vai e não vai para fazer xixi. E em casos mais graves, o paciente pode simplesmente parar de urinar, ter uma retenção completa, com uma dor muito forte, o paciente tem que passar uma sonda. E ficar de sonda urinária, inclusive. Então, não é um câncer. E os pacientes que têm hiperplasia prostática benigna não têm mais chance de desenvolver o câncer. São problemas absolutamente separados, distintos. E, geralmente, quem dá sintoma é a hiperplasia prostática. Como eu falei, o câncer de próstata a gente tem que pegar antes de dar sintoma. A hiperplasia prostática é a principal responsável pelos sintomas urinários no homem, principalmente acima de 50 anos de idade. Então é um problema muito, muito corriqueiro que a gente tinha que explorar isso mais. Os homens e as mulheres também precisam saber mais sobre isso, porque às vezes o marido está acordando ali 5, 6 vezes à noite. Isso é normal, isso é normal. Isso não é normal. A gente tem que investigar, porque isso pode gerar problemas, sequelas, perda de função renal. O paciente pode perder o rim para hemodiálise por causa de hiperplasia de próstata. Então, esse tema tem que ficar mais claro realmente para a população. Qual o tratamento? Bom, a gente tem algumas linhas de tratamento. Geralmente a gente começa com medicação. São medicações que relaxam a próstata para a urina poder passar de maneira mais satisfatória. Existem algumas medicações no mercado que diminuem um pouco o tamanho da próstata também, em alguns casos selecionados. Se a gente não tiver um sucesso com relação à questão das medicações, a gente passa para o tratamento cirúrgico, que hoje em dia a gente usa basicamente enucleação prostática. Até pouco tempo atrás tinha muita cirurgia com corte, cirurgia aberta, tem a raspagem da próstata convencional, que é feita pelo canal, mas que não é uma cirurgia tão boa quanto a nucleação, porque a chance do problema voltar ao longo da vida é 10 vezes maior. Então a nucleação ela praticamente elimina o problema da hiperplasia pelo resto da vida do paciente, via de regra. Então, com o passar do tempo, as coisas as tecnologias foram melhorando e essa questão da enucleação, do tratamento da hiperplasia, não vai deixar nenhum tipo de sequela no paciente. Ou seja, o paciente não vai ter chance nenhuma de ter disfunção erétil, de ter problemas do ponto de vista sexual. A gente tem uma diminuição do volume do esperma que sai, mas basicamente essa população já não quer mais ter filhos, né? Já tem uma prole constituída.
E a chance de uma incontinência urinária definitiva é mínima. Mínima, mínima, mínima. Então, a gente está chegando num padrão, ou chegou no padrão de tratamento de um problema tão prevalente, mas num padrão mais tranquilizador, que a gente pode fazer uma cirurgia num dia e o paciente ir embora no outro, urinando espontaneamente. Me explica pra gente o que é essa enucleação. Como é que isso funciona? Por que tem esse nome também, né? Que eu acho que é algo interessante a gente saber. A enucleação, o próprio nome diz, a gente tira o núcleo da próstata. O núcleo da próstata que é o responsável por comprimir o canal da urina. Então a gente separa o núcleo da próstata da casquinha da próstata. E esse núcleo, ele vai ser separado através do laser, da ação do laser, que é o ROLEP, o laser de Rômio, que faz a enucleação prostática. Daí o nome ROLEP. Essa técnica é uma técnica que já existe há algum tempo, é a técnica padrão ouro nos Estados Unidos, padrão ouro na Europa, mas no Brasil é uma técnica que ainda não é muito empregada, porque é uma técnica difícil de aprender. Não é todo urologista que se aventura a aprender essa técnica, é uma técnica que você precisa de mais ou menos uns 30 a 50 casos para você dizer que sabe fazer, você ter segurança de fazer. E além disso, é uma técnica que precisa um pouco mais de tecnologia, porque precisa do laser. Precisa do laser, precisa de um aparelho que depois que a gente tirou esse núcleo, a gente joga esse núcleo lá para dentro da bexiga e esse aparelho puxa esse núcleo e vai moendo ele para a gente poder tirar ela de dentro do paciente, a próstata de dentro do paciente, que é o morcelador. Então é uma tecnologia que não é uma tecnologia barata ainda, mas que está começando a se difundir mais no Brasil. Estima-se que mais ou menos 3 a 5% dos urologistas no Brasil fazem nucleação hoje. E está se tornando, obviamente, a referência porque é uma cirurgia, como eu disse. Resultados duradouros, vai resolver pro resto da vida do paciente. Uma recuperação super rápida. Geralmente a gente opera o paciente em 18 horas eu consigo dar alta no paciente. Ao passo que quando é na raspagem convencional, a gente tem internações de 3 dias. Quando a cirurgia é aberta, 5, 6 dias no hospital, com muito sangramento, enfim. É uma cirurgia que ela não tem um problema de intoxicação do paciente com o líquido que a gente usa para operar, porque à medida que a gente está operando essas cirurgias, que são feitas pelo canal, sem corte nenhum, vai entrando um líquido para poder ir te dando a visão, retirando aquele sangue, enfim, te dando a visão do procedimento. E o líquido que a gente usa no ROLEP é o soro fisiológico, então isso não intoxica o paciente como os líquidos utilizados na raspagem convencional podem intoxicar e levar a problemas graves, inclusive neurológicos. Então, assim, o ROLEP ele veio para melhorar em absolutamente tudo, todas as técnicas. Inclusive, o ROLEP é melhor do que a cirurgia robótica. Porque a cirurgia robótica, ela é feita através de furos no abdômen. Então, ela é mais invasiva que um ROLEP, que é feito pelo canal, sem nenhum tipo de incisão. E é isso que a gente preza, né? A gente preza, obviamente, pela resolução dos problemas dos pacientes, mas essa modalidade cirúrgica, ela te permite paz para poder dormir melhor. Você sabe que o paciente vai ficar mais satisfeito, você sabe que ele vai recuperar muito mais rápido, você sabe que ele vai complicar muito menos. Então, por isso que eu, há mais de 2 anos, estava me dedicando a essa questão do aprendizado. Hoje já tenho vários casos, não sei se eu já fiz mais de 100 casos, mas já devo ter mais de 100 casos. E aí a gente começa, obviamente, como eu falei, depois do 30º caso, a gente já começa a ter uma familiaridade muito grande. Você tem muita segurança hoje, eu tenho muita segurança hoje para poder fazer esse procedimento, e eu vejo os resultados, eles são fenomenais, esses resultados. E cada dia mais entusiasmado em fazer só ROLEP, não fazer mais as outras modalidades, porque realmente do ponto de vista médico não compensa. A gente saiu lá daquele dia da cirurgia, a gente esteve lá em uma cirurgia com você, né, para fazer as imagens, né? A gente saiu bem impressionado, primeiro com a técnica, né? Porque são 2 horas de muita dedicação, né? E a gente ficou muita concentração. Muita concentração, bem puxado mesmo, né? A gente vê o tamanho da responsabilidade. E uma coisa que me impressionou é que logo depois a gente foi visitar um paciente que
A gente fez uma cirurgia e foi visitar um paciente que tinha feito no dia anterior. E ele já estava pronto para menos de 24 horas, né? Para sair. Eu ia comentar justamente isso. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo uma vida com todos esses sintomas aí, com medo de passar por um procedimento que é simples. A recuperação é rápida e tudo isso que o senhor falou, né? Eu acho que assim, a gente precisa ter muita seriedade. O cirurgião, ele tem que ser um médico sério por excelência, por natureza. A gente nunca pode subestimar qualquer procedimento. Seja uma punção de veia, seja uma cirurgia de fimose. Nunca subestime o procedimento. Faça com o máximo de seriedade e concentração possível. Mas, a partir disso, dentro desse contexto, sem dúvida nenhuma, é isso que a gente observa. Se a gente fizer uma cirurgia concentrada, uma cirurgia que você realmente sabe o que está fazendo, que você sabe resolver aquelas situações que são, às vezes, individuais, são problemas anatômicos, alterações anatômicas, às vezes o paciente sangra mais do que o outro, enfim. Dentro daquilo ali, se a gente for comparar um procedimento com outro, não tem realmente comparação nenhuma o ROLEP e o BIPOLEP, que na verdade o BIPOLEP é a mesma técnica, só que ele é feito com energia elétrica, não com laser. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu operei muito BIPOLEP, hoje eu opero mais ROLEP. Mas acho que por uma questão, inclusive assim, porque eu acabei me adaptando melhor ao laser depois. Eu fazia muito BIPOLEP porque no começo eu acho que eu estava me adaptando melhor ao BIPOLEP. E fiz muitas cirurgias com esse método, mas como eu falei, a técnica é absolutamente a mesma, é só a energia que muda um pouco. E depois que você observa essas questões, a gente não pode também falar isso para o paciente. A cirurgia é uma cirurgia simples. Não é uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia que, comparada aos outros métodos, ela é espetacular. Então, os ganhos são todos e não tem desvantagem nenhuma, a não ser a questão financeira, que os planos de saúde ainda não cobrem essa cirurgia de maneira completa. A gente geralmente tem que conversar essa questão financeira com o paciente. Mas, se o paciente tiver a mínima condição de fazer, pode gerar inclusive economia. Porque se você fizer uma cirurgia invasiva, a chance do paciente ir para o CTI é maior, a chance do paciente ter uma transfusão é maior, a chance dele ficar internado mais dias é maior, a chance dele demorar a voltar a trabalhar também é maior. Então, isso tudo tem que ser pesado no momento da escolha do método, e as enucleações, elas são disparado a melhor opção. Elas são muitas vezes mais caras do que a... Não são. Comparando-se os preços, os orçamentos, ela está acessível. Pelo que ela representa, pelo que ela oferece, ela está muito acessível. O que pra gente, como leigo, parece simples, é porque a gente conheceu, por exemplo, uma pessoa que tinha feito a cirurgia logo um dia depois que o senhor tinha feito a cirurgia naquele senhor. E ele estava muito bem. Sim. Não parecia que ele estava pronto para jogar bola. E parece simples, mas é como você falou, é um trabalho muito profissional, com muita concentração, com muita tecnologia. A tecnologia facilitou muito, né? O trabalho do médico, né? Sem dúvida. Eu comento com os meus colegas mais antigos que eles eram heróis, principalmente os urologistas. Hoje em dia, a gente tem cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, cirurgias pelos canais, né, que a gente chama de endourologia, inclusive o ROLEP é um tipo de endourologia. A gente tem tomografias e ressonâncias de altíssima resolução. No passado não tão distante, o médico abria para ver o que tinha. E às vezes as surpresas eram muito grandes, e às vezes só o fato de abrir para ver o que tinha já estava levando a um prejuízo muito maior do paciente do que simplesmente não fazer nada. Então a gente precisa valorizar bastante os colegas mais antigos.
Porque por mais que muito do que foi aprendido não se encaixe hoje mais, existem muitas situações intraoperatórias no meio da cirurgia que são resolvidas através de ideias que nasceram lá atrás. Então, é por isso que a gente precisa dar ouvidos a eles, discutir casos com eles. Eles já, às vezes, viram casos que a gente não viu. Eu tô com 17 anos de formado, também não tô tão novinho assim mais. Mas a gente precisa buscar ideias com as pessoas que são mais experientes, mesmo que você ache que aquilo ali não tem uma validade tão grande para o cenário atual. Então, essa medicina de até pouco tempo atrás é uma medicina que trouxe muitas lições. Hoje em dia a gente consegue calcular a chance da gente, por exemplo, tirar um pedacinho do rim do paciente, que é um tumor, através de uma cirurgia laparoscópica antes. A gente tem programas que verificam qual veia, qual artéria vai para lá e você tem que buscar essas veias, essas artérias ali para poder amarrá-las, para não sangrar a sua cirurgia. Isso tornou uma coisa muito mais fácil. Naquela época eu não sabia nem quantas veias, quantas artérias um rim tinha ou qual o tamanho da próstata, o que ele ia encontrar. Eu vejo que tem muitos casos que na sua página tem muito depoimento às vezes de pacientes, né, que passaram por algum tipo de cirurgia. Às vezes familiar, às vezes o marido passou, às vezes foi, sei lá, a mãe. Sempre tem alguma coisa que as pessoas são muito gratas, né? Porque isso envolve vidas, né? E você falando aí que sempre busca essas técnicas mais modernas, eu acho que isso é louvável, né? Porque isso envolve vida, envolve saúde, envolve as pessoas, envolve emocional, envolve a qualidade. Quais foram os casos, assim, que mais te marcaram, assim, Olha, o que eu digo para os pacientes é o seguinte: se algum médico for te operar e te prometer que não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhum tipo de complicação, procure outro médico. Esse médico nunca operou ninguém. Ou ele está te mentindo. O paciente ou os pacientes, eles precisam entender, e a família também, que as pessoas, a família, os pacientes, elas estão do mesmo lado do médico. Nós estamos do mesmo lado. Vocês estão buscando os meus serviços para nos livrarmos de um problema. Então isso aí é fundamental. Eu vou dar o meu melhor o tempo todo, antes das cirurgias, nas cirurgias, depois das cirurgias. Todos os meus pacientes operados têm meu telefone pessoal. Porque eu acho que é fundamental uma intervenção precoce diante de uma complicação e uma intervenção minha. Eu operei o paciente, eu sei o que aconteceu na cirurgia, eu sei as possibilidades de complicação de qualquer caso, maiores ou menores. Então, eu acho que essa questão da gente lutar do mesmo lado, isso já facilita demais. Porque muitas das vezes, isso é involuntário, as famílias ou os pacientes, elas estão ali numa situação muito ruim, de uma notícia indesejada, e se revoltam com o mundo todo. Inclusive com o médico que está dando a notícia que eles não queriam escutar. Isso é normal. Tem uma frase que eu sempre escutei na residência e que eu falo até hoje, é que o mensageiro sempre morre. Então, vai lá falar com o chefe que isso aqui não deu certo, não. Por mais que você não tenha culpa, você vai morrer. Ele vai falar com você, se por acaso ele ficar nervoso, ele vai ficar nervoso com você. Então, o médico é um mensageiro. E a gente precisa ter essa noção de empatia para com os familiares e o paciente naquele momento. Ele vai ficar bravo, ele vai ficar nervoso. Muitas das vezes vem a negação, ele vai querer falar que não vai fazer nada. Eu não quero fazer nada, eu quero morrer. A morte não me assusta. A gente escuta essas coisas. Mas a gente precisa primeiro juntar essa equipe, né? Então, assim, são muitos casos que são marcantes na vida da gente. Pacientes, às vezes, que já nascem debilitados, com algum problema de neurológico que afetam a bexiga, que não conseguem urinar bem desde criança, tem que passar por cirurgias de ampliação vesical. E esses pacientes, eles estão com você ali pelo resto da vida. Tem uma menina que eu operei ela quando eu era residente no Hospital das Clínicas,
E hoje ela é uma moça, uma mulher bonita, e a mãe dela e ela sempre se comunicam comigo no Instagram, e eu nunca esqueci essa história, sabe? Daquela menininha espertinha, bonitinha, que se locomovia de uma maneira rápida na cadeirinha de roda dela ali, com uma maturidade muito maior do que a idade dela geralmente confere a essas crianças. Então, assim, eu tive pacientes também, assim, que tiveram muito graves problemas difíceis e que isso divide, às vezes, a família, que a gente teve que fazer reunião para saber o que ia fazer. E parte da família falando uma coisa, parte da família falando que queria fazer outra. A gente precisa escutar. É claro que se a gente escutar alguma coisa assim no sentido, tira esse rim logo, não é assim. Mas a gente precisa, em algumas situações em que o paciente corre risco de fazer a cirurgia, a gente precisa escutar a família, precisa escutar o paciente. Então, eu já tive esses casos, já tive casos em que, às vezes, parte da família se opunha, mas o paciente queria e o resto da família queria que fosse feito. E a gente faz, porque a gente precisa respeitar principalmente a vontade do paciente. E o paciente hoje está super bem, sabe? Então, a gente tem essas realizações dentro da profissão. A gente tem que ser corajoso e a gente não pode ser inconsequente. E essa linha aí é uma linha muito tênue. Sensível, né, doutor? Muito, muito. Você ser corajoso e ser inconsequente, o que separa essas duas coisas assim, o passar do tempo te dá isso. A conversa com colegas, discussão de casos com colegas te dá isso. Você tem que ter essa humildade de chegar e pedir uma opinião, porque aquela carga de emoção de um paciente com você e da família com você, ela pode contaminar. Ela pode contaminar sua visão, ela pode contaminar suas atitudes e suas condutas. Então, às vezes, uma análise mais fria de um colega, de uma pessoa que já passou por essa situação, que vai visualizar aquilo, eu passei por isso, fiz isso e aconteceu isso. Então, no seu caso, tem isso e isso de diferente, a gente tem que ponderar com relação a isso, mas o que você acha de fazer isso? Então, o dia a dia da medicina, ele inclui essas questões. Ele inclui você entender o seu papel diante do paciente, diante de cada caso, e entender também que você pode estar com a sua interpretação da realidade um pouco diferente devido à questão das emoções. E essa humildade, na minha opinião, ela é fundamental. A gente está falando aqui de casos extremos, né, onde é necessário uma intervenção cirúrgica. Minha mãe, eu vi ela a vida toda tendo problemas nos rins, pedras nos rins, cálculos nos rins, e desde o momento que ela começou a ouvir o médico, tomar muita água, fazer todos os procedimentos que ela precisou, ela se deu bem e nunca precisou fazer uma intervenção cirúrgica. As pessoas ouvem o senhor, doutor? Qual é o nível, assim, as pessoas, quando você dá conselho, fala, gente, faz isso, para não chegar até esse lugar. As pessoas ouvem. Ou vão na internet. Ou vão na internet. Ou vão no Google. Eu acho que isso é fundamental também, é importantíssimo. As pessoas, elas têm que se informar. Pode ir à internet, deve ir ao Google e não deve ter medo de discutir isso com o médico. E o médico vai te mostrar por A mais B por que ele concorda e por que ele não concorda com aquilo que você viu na internet. O médico não é... Hoje em dia o médico realmente não pode ser encarado mais como Deus, como o rei, como aquele homem que é o dono da verdade. Isso não existe. Nem existia antigamente, mas era dessa maneira. E hoje em dia menos. Nós precisamos abrir o leque de discussão e de possibilidades. Meus pacientes, eu tenho para mim que eles me escutam muito, sabe? Porque como eu tô dizendo, eu dialogo muito com eles. Algumas coisas são inegociáveis. Com os meus filhos também, algumas coisas são inegociáveis. Isso precisa ser feito. Se isso não for feito,
você pode pegar uma segunda opinião, sem problema nenhum, e dar para sua vida o rumo que você acha que precisa dar. Porque algumas coisas, se a gente for negociar, a gente se torna irresponsável. Aquilo tem que ser feito. E se a gente não fizer, na minha opinião, a gente é irresponsável. Ou se a gente fizer também. Agora, tirando essas coisas que são inegociáveis, até o modo de fazer essas coisas inegociáveis, elas podem ser negociáveis. Então, um paciente que às vezes, do mínimo, por exemplo, doutor, eu não quero operar na parte da tarde. Eu gosto de operar na parte da manhã, não quero ficar em jejum. Escute o paciente. Tente adaptar, às vezes, sua agenda a essa demanda do paciente. Tem paciente que tem mais dificuldade de se manter em jejum do que outros. Doutor, eu quero operar tal dia porque minha firma isso, enfim, eu quero voltar às atividades desse jeito. As coisas são, doutor, eu não quero operar agora. Meu remédio está me dando uma qualidade de vida relativamente boa e eu quero me programar para operar daqui 4 semanas ou daqui 4 meses, eu vou viajar, vou ver minha filha, sem problema. Você tem o meu telefone, se complicar dessa maneira, às vezes a gente pode mudar um pouco essa questão dessa concessão e vamos fazer dessa maneira sim, sem problema. Então, esse escutar o médico, passa pelo médico escutar primeiro o paciente. Que aí você consegue, às vezes, contornar algumas situações, alguns preconceitos, que o paciente ele passa a acatar o que você está falando, que é para o bem dele. Então, esse diálogo é difícil, não é fácil de ser empreendido dentro do consultório, até porque muitos colegas nem sabem que isso existe, né? Não passa pela cabeça deles. Muitos colegas são muito... Isso nem é uma crítica, são formas diferentes de lidar, mas são muito científicos. Eu acho que a ciência está acima de tudo, sabe? Assim, a medicina baseada em evidências, o que está na literatura, o que está nos livros, isso para mim está acima de tudo, porque senão não faz sentido ser médico. Se você não estudar e não souber o que está ali, não faz sentido nenhum ser médico. Aí vai ser curandeiro, com todo respeito aos curandeiros, mas são coisas diferentes. Agora, escutar o paciente não exclui a questão da ciência. Então, por isso que eu acho que meus pacientes escutam bastante. E tem aqueles teimosos, doutor, tem aqueles teimosos, doutor, que às vezes falam, não, eu vou resolver aqui por conta própria, aí vai tomar uma garrafada disso ou daquilo, de raiz, tem gente que é assim, né? Aqui tem um cara que promete tirar a pedra não sei quantos dias aí com a garrafada. Existem lendas, né, assim, questão, por exemplo, de uma que é recorrente, a tal da Coca-Cola com abacaxi, que tira pedra, e às vezes dá certo, porque uma porcentagem de pacientes vai eliminar a pedra. Então tomou a Coca-Cola com abacaxi, a pedra saiu, opa, foi a Coca-Cola com abacaxi que tirou. Mas não é, né? Então, assim, existem formas dos estudos nos mostrarem isso, de maneira estatística. Da mesma forma que eu me reporto a, por exemplo, um especialista em outra área, a um contador, né, a uma pessoa, a um administrador para administrar a questão do meu consultório, etc. A gente tem especialistas, os médicos são especialistas não só na questão do trato com os pacientes, mas também na questão do desenvolvimento dos estudos, do desenvolvimento científico. E aquilo ali é provado por A mais B, de maneira estatística, que, por exemplo, a Coca-Cola com abacaxi não foi a responsável pela eliminação do seu cálculo. E isso é difícil as pessoas entenderem, não é fácil. Porque foi uma coisa medular, uma coisa, eu tomei a Coca-Cola, a pedra saiu, da próxima vez eu vou repetir. Então, não tá nem aí, né? A gente falou um pouco sobre homens, mulheres, a gente falou um pouco sobre criança, né? Você atende muito criança também, né? Você até citou um caso. Acho que uma das dúvidas, né? Primeiro, quando eu devo levar uma criança ao urologista, né? E quais são os casos mais recorrentes? Lidar com criança não é fácil. Porque o que acontece? Assim, a questão do sentimento que eu falei, ela é muito maior. Ela é amplificada, potencializada. E assim, às vezes as crianças chegam muito pequenininhas para mim, com meses. E inclusive isso é a parte da resposta da pergunta que você me fez.
grande parte das crianças, elas chegam por um problema renal que foi visualizado no pré-natal. Então, no ultrassom, o médico viu que os rins, por exemplo, estão dilatados. E isso pode ser, pode significar diversos tipos de problema. Pode significar válvula em uretra de menino, que está obstruindo a passagem da urina. Pode significar uma obstrução de cada rim, de maneira individual. Pode significar refluxo da urina da bexiga para o rim. Enfim, a gente precisa investigar essas questões. Então, às vezes, os meninos chegam muito pequenininhos. E, às vezes, a gente tem que optar por um processo cirúrgico naquela idade. E isso a gente precisa tentar lidar com essas emoções, assim, de uma maneira um pouco mais fria. Porque se você deixar, você se envolve. Né, a pessoa que tem um pouco de empatia, quem é pai sabe o quanto vai ser um sofrimento, por mais que o problema não seja maligno, não seja um câncer, seja um problema que tem solução. Todas as mães dos meninos que eu opero ficam na porta do bloco em prantos, emocionadas. Isso aí é o normal, a gente tem que saber lidar e acolher essas mães. E a partir do momento que acaba a cirurgia e a criança vai para a recuperação pós-cirúrgica, as mães já são autorizadas a entrar. Então esse é um momento de muito alívio para elas, quando elas veem os filhos delas sãos e salvos. A gente chega, foi tudo tranquilo, a cirurgia foi do jeito que tinha que ser e etc. Então essas questões relacionadas a malformações da vida intrauterina, elas acontecem com frequência no consultório. Outras questões importantes, geralmente testículos retidos. A gente atende muito testículos retidos. O que são os testículos retidos? Porque os testículos, eles são formados dentro do abdômen, na vida embrionária. E depois eles têm que descer. E para descer para o saco escrotal, às vezes existe um retardo, às vezes isso não acontece. Então a gente precisa avaliar isso. Porque esses testículos retidos, eles geram infertilidade e eles aumentam também a chance de tumores, de cânceres de testículo. Então, essa também é uma demanda muito grande no consultório e depois de um ano que esse testículo não desceu, a gente opera. A gente tem que trazer esse testículo para a bolsa escrotal, para o saquinho escrotal da criança. E outra questão muito recorrente, infecções urinárias de repetição, tanto em meninos quanto em meninas, e a questão da fimose também. Então, assim, o pediatra, ele tem ampla condição de fazer uma avaliação inicial. A partir do momento que o pediatra viu qualquer tipo de alteração, eles recorrem a nós. Se tiver com alguma dúvida, os pais e as mães, enfim, acho que é bom levar, né, para a gente poder fazer uma avaliação um pouco mais especializada, um pouco mais aprofundada. E também uma questão bastante recorrente no consultório é a questão do desenvolvimento, principalmente dos meninos. Desenvolvimento peniano, desenvolvimento sexual secundário. Às vezes o menino é um pouquinho mais obeso, isso leva a um pênis ali embebido, que é o que a gente chama, ou seja, a gordura, aquele coxinho gorduroso da pelve, da região genital, ele vai meio que embebendo realmente o pênis, e aí a família tem a impressão de que o pênis ou está diminuindo ou que é muito pequeno, se for considerar a comparação com os irmãos, com primos, etc. Então, basicamente, a gente tem essas principais patologias dentro do consultório de uropediatria. A fimose eu tenho que avaliar a partir de qual idade? Bom, a fimose, eu geralmente peço para os pais terem paciência até os 5 anos de idade. Mas paciência mesmo, não é assim, sair puxando até 5 anos, não. Faz higiene, até a higiene do pênis, até onde a gente consegue expor realmente. Não fica forçando, não. Isso vai traumatizar a criança, machucar a criança. Não tem um aumento de resolução sem cirurgia por causa disso. A tendência é que a fimose ela vá cedendo com o passar do tempo e com as próprias ereções da criança. Quando chega aos 5 anos de idade, aí geralmente eu faço um curso com uma pomadinha para ver se a gente consegue abrir, e se não abrir, cirurgia. A cirurgia é um procedimento relativamente simples, a gente faz só com sedação e anestesia local. A criança fica internada algumas horas, recebe alta no mesmo dia.
E a recuperação em criança é muito rápida. Então, a cicatrização é muito rápida. A dor no pós-operatório não é uma dor tão importante assim. Então, acho que 5 anos de idade é uma idade boa para poder resolver esse problema. A não ser que a criança esteja desenvolvendo infecções urinárias de repetição antes disso. Aí a gente antecipa um pouquinho a cirurgia. Ou infecções locais, né? Assim, balanopostites, que é o que a gente chama, que é aquela inflamação ali na cabecinha do pênis. Tirando isso, eu acho que a gente pode esperar até os 5 anos. Tá certo. Doutor, agora uma curiosidade minha. Eu sou pastor. E as pessoas levam a medicina com muita seriedade e às vezes acontecem algumas coisas que a gente ouve, como milagres. Já aconteceu com o senhor alguma história que começou com algum diagnóstico real, algo que realmente era aquilo ali, e depois por alguma coisa, sem explicação na medicina, mudou o diagnóstico? É uma curiosidade minha. Olha, eu acho que assim, a gente vê pacientes nos surpreendendo, isso o tempo todo, sabe? E eu tive recentemente um paciente, se o filho dele por acaso vir, a gente conversando aqui, ele vai saber que é ele, por exemplo. É um paciente com câncer de próstata extremamente difícil de lidar. Esse câncer já estava aderindo ao reto, à região intestinal. Eu tive que tirar parte dessa região intestinal. Esse paciente evoluiu com uma fístula, ou seja, uma abertura do reto, enfim. Um quadro extremamente difícil. E esse paciente ficou 70 e tantos dias, 80 e tantos dias internado, CTI, etc. Era um paciente que realmente, assim, não nos despertava muita esperança, apesar de que a gente luta o tempo inteiro por isso, né? Então, assim, envolvi colegas da medicina intensiva, da clínica médica, e para poder ajudar, né, da cirurgia geral. E esse paciente, ele saiu do hospital, ele recebeu a alta, a gente obviamente está tratando ele ainda, mas é um paciente assim que realmente a esperança de uma recuperação era pouca. E ele se demonstrou extremamente forte com isso. Então, isso, se você for colocar que existem pacientes que às vezes muito melhores, que não evoluem tão bem, isso aí acho que a gente pode considerar um milagre, porque a gente não tem a explicação física, a explicação científica de por que esse paciente de mais de 70 anos de idade lutou tão árdua e bravamente pela vida dele e conseguiu sair do hospital, e outros pacientes que às vezes chegam tão melhores do ponto de vista orgânico, mas que às vezes o psicológico dele influencia, e eu acredito muito nisso, sabe? A gente vê que alguns pacientes, eles chegam ao hospital, às vezes com um problema não tão grande. Não sei se é uma certa... Eles já estão prevendo que não vai evoluir tão bem. Enfim, essa charada eu acho que a gente não tem como matar. Mas assim, aqueles pacientes assim que não chegaram tão mal, mas uma coisa vai complicando a outra, e por fim esses pacientes ficam mal. Então eu acredito muito nisso, que existe uma situação que ela é intangível, seja a força de Deus, seja a força da mente, enfim, que a gente ainda não consegue explicar. Eu me apego muito a Deus no meu dia a dia. Os meus pacientes me dão presentes religiosos, todos estão no meu consultório, ou a maioria está no meu consultório, e eu acho que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa da iluminação divina numa cirurgia, num tratamento, enfim. Isso é uma crença que eu tenho comigo muito forte, sabe? Então, às vezes a gente acha que foi milagre, esse tipo de recuperação, ou alguns tratamentos que a gente considera que não são os melhores, mas que os melhores falharam, e a gente já está passando por tratamentos
inferiores e às vezes a gente consegue sucesso nessas situações. É legal a gente ouvir isso aqui de alguém que é um médico tão conceituado, porque a gente ouve muitas histórias assim, né? Alguém que tinha lá um diagnóstico e onde todos os exames comprovam e de repente fala, olha, aqui realmente não tem nada, já não tem nada, a gente não sabe a explicação de como isso aconteceu. E a gente ouve isso no dia a dia, mas ouvir de um médico que existe algo que não realmente... Às vezes pode não ter explicação, medicina, que né? Extrapola a medicina, é legal, né? Legal demais. Eu acho que a ciência conhece muito, mas ainda conhece muito pouco do que pode ser conhecido, né? Então, com certeza ainda há muito a se conhecer e a gente vai descobrindo coisas que depois nós vamos vendo que fazem mais sentido, né? Mas eu acho que essa questão da fé, essa questão... Enfim, cada um acredita uma coisa, né? Da fé, da mente, enfim, a gente não sabe exatamente qual foi a forma como ele encontrou, né? Mas se ele encontrou dessa forma e conseguiu essa cura, isso é legal, né? Existem outros cânceres também que são tratados por urologia, né? A gente falou dos mais recorrentes, né? Acho que o de próstata talvez seja o mais... Quais são os outros que têm maior recorrência, né? Como é que lidar com isso? Bom, a gente tem uma prevalência um pouco menor dos cânceres de rim. São cânceres que hoje, graças a Deus, são descobertos também na fase mais inicial, devido à popularização dos exames de imagem, né? Hoje eu tenho ultrassom portátil no consultório. No meu celular eu faço um ultrassom e consigo visualizar os rins do paciente, próstata, bexiga, enfim. Então, aquela palpação, aquilo ali, dava o diagnóstico de tumores muito avançados. Então, quando a gente tinha um tumor de rim palpável, provavelmente o prognóstico era muito ruim. Ou é muito ruim. Agora não, agora a gente tem nódulos mínimos de 1 centímetro, 2 centímetros, que a gente consegue retirar o nódulo renal e poupar o rim. Também até pouco tempo atrás, não muito tempo, qualquer nódulo renal que fosse encontrado era igual a retirar o rim completamente. Então são conceitos que vão mudando. E hoje se verificou que a retirada de um rim, o paciente vive bem com o outro rim. Mas isso aumenta problemas cardiovasculares no futuro. A chance do paciente infartar, de ter um AVC, enfim, porque isso altera o funcionamento do organismo. Então, hoje em dia, a retirada do tumor só, ela é cada vez mais importante. E isso a gente consegue prever através dos métodos de imagem e dar o diagnóstico de maneira precoce através dos métodos de imagem. A gente tem também os tumores de bexiga. Os tumores de bexiga geralmente estão associados ao tabagismo, então geralmente o paciente fuma ou fumou. E o diagnóstico a gente consegue dar através do principal sinal, que é o sangue na urina. O sangue na urina sem dor, geralmente sem dor, sem qualquer outro tipo de sintoma associado, em pacientes acima de 50 anos e principalmente naqueles que fumaram, a gente tem que suspeitar muito de câncer de bexiga. E o câncer de bexiga, ele tem algumas peculiaridades. Primeiro, porque às vezes você consegue resolver só com uma raspagem na bexiga. Pela mesma via do Rolep, né? Através da uretra, a gente consegue resolver. Só que ele volta muito. Então a gente precisa ter um acompanhamento muito disciplinado desse paciente que teve um câncer de bexiga. A recidiva do câncer de bexiga é a principal característica dele. E se a gente deixar um câncer de bexiga chegar a uma fase mais avançada, o paciente pode ser que ele tenha que ficar sem a bexiga. E é uma cirurgia extremamente complexa, difícil, que a gente precisa fazer uma reconstrução para o paciente urinar. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão do câncer de bexiga no diagnóstico precoce, principalmente através desse sangramento na urina, que a gente tem que pesquisar. Outros cânceres, a gente tem o câncer de pênis. O câncer de pênis é um câncer raro na nossa região. Ele acontece mais nos estados do Nordeste, principalmente Piauí, Maranhão, porque está relacionado à questão socioeconômica, higiene. A principal questão é a falta de higiene peniana. E os cânceres de rim, a gente não... os cânceres de pênis, melhor dizendo, a gente não pega tantos casos assim, mas são casos, às vezes, tristes, né? E envolvem amputações do pênis, envolvem amputações, às vezes, parciais, às vezes, totais. É uma doença, via de regra, agressiva. Como evitar?
sabonete e água. E também tem a questão também relacionada ao HPV, né? Então, assim, o HPV ele pode gerar um câncer peniano, mas a principal é falta de higiene. Então, por exemplo, o paciente vai ao médico, a gente tem que olhar, fazer o exame físico, fazer a exposição ali da glândula, ver se está tendo uma exposição legal, porque a questão de não fazer a fimose, por exemplo, de não realizar a cirurgia de fimose ou de deixar a fimose, isso pode gerar o problema, porque fica lá por dentro, né? Então, assim, as alterações começam dentro da glande e não está visível, e aí depois, na hora que você vai fazer o diagnóstico, já tem um quadro mais avançado em que a gente tem que fazer uma retirada do pênis parcial ou totalmente. Os cânceres de testículos são importantes a gente falar sobre eles, porque eles acometem uma população mais jovem. O mais comum, o câncer de testículo, é entre os 15 e 25 anos. Então, é uma população que não está nem preocupada com isso. E às vezes começa um carocinho, uma dor ali no testículo, vai deixando, vai passar, hoje foi melhor e tal, isso não vai ser nada. E aí é um câncer. E o câncer de testículo, o lado bom dele, se é que tem um lado bom, é que a taxa de mortalidade é mínima. A gente consegue tratar o câncer de testículo hoje em dia, na maioria das vezes só com uma cirurgia. Infelizmente o paciente vai perder um dos testículos, apesar de que isso geralmente não muda nem a questão sexual e a questão da fertilidade também. É óbvio que a gente tem que avaliar isso, mas o problema é isso, é ficar escondendo. É uma população que às vezes depende de pai e de mãe para poder chegar até o médico, né? Um adolescente ali de 15, 16 anos precisa às vezes desse tipo de orientação. E quando chega, às vezes aí chega com metástase, chega com, né, já doença dentro do abdômen, enfim. E essas são as experiências piores que a gente pode ter. E outros cânceres mais raros, cânceres de uretra, enfim. Mas basicamente esses são os mais importantes dentro da urologia. A gente começou falando sobre Novembro Azul, né? E a gente, para encerrar, o que você diria aos homens para incentivá-los a cuidar da saúde urológica e participar efetivamente do Novembro Azul, doutor? Bom, eu acho que assim, a gente está batendo nessa tecla do Novembro Azul há muitos e muitos anos, né? E eu acho que não existe quem não ouviu falar isso pelo menos uma vez, pelo menos durante um Novembro Azul. Eu tenho dado palestras, durante novembro isso se intensifica, as empresas me pedem para falar para os funcionários, etc. E eu acho que a questão maior é isso, é deixar o preconceito de lado. E também deixar o medo de achar as coisas de lado. É difícil. Se fosse fácil, né, a gente não estaria nem comentando sobre isso aqui. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que quanto mais rápido a gente descobrir os diagnósticos, melhor, mais fácil de curar, menos traumático, menos sofrimento. Então, essa mentalidade que tem que imperar, sabe? E não só nos homens, e nas mulheres também. E as mulheres são importantíssimas dentro do cenário do Novembro Azul. Porque muitas das vezes as mulheres é que levam seus companheiros até o consultório. Elas que identificam os problemas. Eu tô entrando pro banheiro ali e tá demorando demais para fazer xixi. E às vezes o paciente diz, não, eu tô ótimo. Mas não tá. Você tá acordando mais vezes. Enfim, às vezes cheguei lá no vaso e vi que tinha sangue na urina. Então elas têm um papel fundamental porque as mulheres são mais cuidadosas e são mais detalhistas nesse ponto. Ou seja, é uma campanha que a gente precisa, a população em geral, abraçar. Porque não só pela questão de saúde, como a gente comentou aqui durante todo o podcast, isso passa também por uma questão relacionada à assistência à saúde coletiva. Porque um tumor de próstata diagnosticado na fase inicial, ele gera muito menos gasto para o Estado do que um tumor de próstata metastático, com o paciente diversas complicações, tendo que passar por vários procedimentos, tendo que ficar dias e dias no CTI. Enfim,
isso melhora a assistência das pessoas como um todo. Então, às vezes, o que o Estado gastaria com um paciente, ele pode gastar para curar 6, 7. Isso aí, lógico que eu estou falando de uma maneira assim, aleatória. Não tenho dados sobre isso. Mas essa conscientização ela tem que ser não só do ponto de vista individual, mas coletivo também. Ao fazer bem para nós mesmos, a gente faz bem para todo mundo. Certo. A gente teve o prazer de receber aqui o Dr. Walter Morato, da cidade de Patos de Minas, pro Brasil, um dos maiores médicos de urologia do nosso estado e também do nosso país. E pra gente é um privilégio muito grande receber o senhor aqui, doutor. Bom, a satisfação é minha, eu adoro falar sobre o que eu faço, adoro escutar também as pessoas a respeito da urologia, que é uma especialidade assim que o pessoal não comenta tanto, né, no dia a dia, enfim. E a gente fazer com que essa especialidade ela fique mais popular, porque ela é fundamental. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e de a gente poder falar sobre o meu trabalho e essas mensagens chegarem às pessoas para a gente tornar a vida delas cada vez melhor. Gratidão é nossa, deixa aí o @ aí, né? Walter Morato no Instagram, pra quem quiser olhar. Lá tem os casos, lá tem cirurgia, tem depoimento, tem sim. Dicas. Nós temos que agora cuidar um pouco mais do canal do YouTube, que nós vamos chegar lá também, pra gente colocar as cirurgias e o paciente que consultar comigo já ter um lugar de referência para poder olhar a cirurgia e falar assim, a cirurgia é feita dessa maneira e essa cirurgia quem fez foi o Dr. Walter mesmo e a recuperação foi desse jeito, pra gente poder não encorajar a operar, mas a gente deixar as pessoas mais tranquilas para poderem decidir. Tirar como eu falei, aquele preconceito, aquele medo do tratamento, porque as cirurgias estão cada dia menos invasivas e mais resolutivas. Mais tecnológicas. Valeu, doutor. Obrigado, doutor. Um abraço. Abraço, até a próxima. Agradeço. Tchau, tchau. Valeu.